Bom dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, nosso cafezinho habitual dos domingos. Eu te convido para tomar comigo o nosso cafezinho e para compartilharmos essa manhã maravilhosa que Deus está reservando, uma manhã que nós podemos tecer algumas reflexões nessas nossas batalhas diárias, né? Nas lutas do dia a dia, em que nós temos os desafios da vida e temos que trabalhá-los no contexto da intimidade de cada um e às vezes de compartilhar horas difíceis, momentos delicados. Então, nosso assunto de hoje é o otimismo que cura. Nós gostaríamos que os amigos que não são inscritos se inscrevessem e aqueles que já são inscritos que acionem o sininho para receber as novas notificações e nos ajudem junto ao YouTube, compartilhando e também curtindo, como se costuma dizer, né? Dando seu gostei para que o YouTube distribua mais e mais e mais e mais o nosso vídeo. E venha fazer parte da família Toca do Leão. Vamos ao tema. Billy era o filho do meio de Beth Dalton. E ela dizia que ela o chamava de o eterno otimista. Porque ele, embora pequeno, ele era um menino extremamente vivaz. E ele tinha um hábito que cultivou por muito tempo, de ir às 5 da manhã pular para a cama do pai e da mãe e ficar no meio dos dois. E ele começava a conversar. Aí, de repente ele falava: o dia hoje vai ser maravilhoso, vai ser um ótimo dia, porque até os pássaros já estão cantando, né? E a mãe falava: Billy, cala a boca, meu filho, não conversa não. Mas eu não estou conversando com vocês, dizia ele. Mãe, então com quem você está conversando? Eu estou falando comigo mesmo. E era assim, ele tinha essas tiradas, e ele conversava de madrugada, quando todo mundo levantava, ia tomar café, ele tinha sempre um assunto novo, uma história interessante, e ele era assim, do ponto de vista da vida, um otimista inveterado. Embora garoto, ele tinha olhar especial para todas as coisas. No jardim da infância, quando pediram para ele desenhar um tigre, todos os alunos desenharam seus tigres, né? Cada um do seu modo, uns com mais habilidade, e no caso de Billy, habilidade nenhuma, ele não era muito bom nisso, e a cara do tigre dele ficou com o olho sendo cerrado, um olho meio fechado e o outro aberto. E aí a professora chegou para ele e falou: Billy, o seu tigre está com olho, ele está com o olho fechado e o outro olho aberto. Ele falou: não, professor, o senhor sabe o que é? É que ele estava olhando para mim e dizendo: estou de olho em você, garoto. Dizia mais ou menos isso, né? Então, esse otimismo dele ia quebrando das barreiras, ia tirando as dificuldades do caminho. Para ele não havia esses impedimentos que normalmente a pessoa adulta, mesmo adulta, logica e cria, né? Ou às vezes vê dificuldade em tudo, vê problema em tudo. Ele não. Tanto é verdade que um dia, discutindo com o irmão mais velho, eles conversavam na frente da televisão e não dava para ver bem se o personagem era careca ou não, se ele tinha cabelo ou não. E aí o irmão falou: eu acho que ele é careca. Ele falou: não, meu irmão, é o seguinte, ele só é careca quando ele vem na nossa direção, mas quando ele vai embora, ele tem a cabeça cheia de cabelo. Quer dizer, era condescendente com aquela imagem que o irmão estava naturalmente considerando de um modo, ele considerava de outro. Mas eles viveram um baque muito grande. Tanner, o último dos filhos de Beth, ele, ainda muito pequeno, ele teve segundo diz lá o texto, né? Era o terceiro filho de Beth, ele teve uma síndrome urêmica hemolítica, não sei bem o que é isso, nem de que se trata, numa terça-feira, e acabou falecendo num domingo. E aí, depois do enterro do irmão, na noite seguinte, Beth deitou-se com Billy para falar dos acontecimentos dos últimos dias, consolar o irmãozinho, porque achava que ele estava muito, diríamos, sofrido, sentido pela morte de Tanner,
ela mesma, mãe, imagina o coração dela, da família, aquilo estava tudo em frangalhos, né? Um sofrimento terrível. E aí ela, quando deitou-se ao lado dele, se virou para ela e falou: mamãe, nós temos muita sorte, né? Ela falou: por quê? Ele falou: olha, a senhora sabe, eu tenho muita dó de nós mesmos, tenho dó de mim, tenho dó da senhora, dos nossos parentes, mas a senhora sabe, eu tenho muito mais dó daquelas pessoas, das outras pessoas. Ela falou: mas que outras pessoas são essas? Daí imaginou que já tinha feito uma abrangência familiar bem ampla, né? Aí ele falou: as pessoas que não conheceram o Tanner. Tanner era o irmão falecido. Ela falou: ah, você acha isso? Ele falou: claro, imagina, senhora, nós tivemos a felicidade, Deus nos deu o Tanner por 2 anos, e como o Tanner é maravilhoso, eu tenho muita pena de nós, mas eu tenho mais pena de quem não conheceu o Tanner. E eu então comecei a pensar nisso, e Beth, obviamente, certamente ouvindo isso, curou as feridas do seu coração por entender a dimensão daquele sentimento do filho pequeno. O menino tinha um otimismo tão grande que ele, claro, certamente gostaria que Tanner vivesse até a velhice e eles pudessem compartilhar todo esse percurso. Porém, ele estava feliz que, se Tanner tivesse que viver tão pouco, ele teve a oportunidade de conviver esse período com o irmão. Ele teve a percepção de que era um presente de Deus ter aquele irmão em casa. E a gente então começa a se perguntar, né? Quantos Tanners existem por aí? Quantos amores estão ocultos, às vezes sem muita valorização no convívio que às vezes nós travamos com as pessoas? De quantos Tanners são feitas as felicidades alheias, né? Deus nos concede a convivência com os nossos semelhantes e os semelhantes mais próximos, aqueles que nascem na esfera consanguínea ou, às vezes, agregam-se à família num determinado momento da existência. Muitos chegam muito cedo, outros chegam mais tardiamente. Pode chegar na forma de namorada, esposa, esposo, companheiro, companheira, filhos, netos, bisnetos, vão se agregando nas nossas vidas e todos eles têm uma importância muito grande, todos eles têm uma importância gigantesca. E ele soube reconhecer que naquele curto período de convivência com Tanner, ele pôde desfrutar de uma das melhores coisas da vida dele, muito embora, sob o ponto de vista das nossas predileções, dos nossos desejos, as pessoas nunca deveriam morrer. Porém, essa sucessão, né, que acontece na vida das pessoas em momentos esperados ou inesperados, são transições inevitáveis na vida de todo mundo. E talvez hoje nós tenhamos nos lembrado de alguém que foi muito importante para nós. Talvez nos lembremos todos os dias de pessoas que passaram pela nossa vida e marcaram de uma maneira tão vigorosa, tão importante, que às vezes a gente diz assim: que pena, né? Que muita gente não tenha conhecido fulano ou beltrano, né? Que muita gente não tenha tido a oportunidade de conviver com uma pessoa como a nossa mãe, nosso pai, nossa avó, nosso avô, nosso irmão, irmã, um amigo muito querido, a nossa esposa, o nosso esposo, alguns dos nossos filhos, netos, bisnetos, aqueles que os tiveram. Naturalmente, tem muitos Tanner na vida de muita gente, pessoas de um valor extraordinário que precisam ser descobertas, que precisam ser reconhecidas, para que todo o tempo que nós estivermos juntos, nós possamos desfrutar da companhia de pessoas tão especiais. Eu achei tão interessante essa historiazinha que trouxe para a nossa reflexão dessa manhã. Nós estamos analisando o encantamento de um irmão do meio pelo irmão mais novo, que teve uma vida tão breve, tão curta, e que, no entanto, encheu a vida deles de felicidade, de alegria. Que seria da nossa vida, não fossem os tantos Tanners, simbolicamente falando, que já fizeram parte da nossa jornada. Muitas vezes ficamos sabendo do passamento de um amigo, de um irmão, de um
uma pessoa muito querida, mesmo não sendo consanguínea, mas é o parente afetivo que nós escolhemos por amor. E naturalmente, nosso coração dói, mas quando nós otimisticamente nos lembramos de quanto eles foram importantes no período em que estiveram aqui, os vazios da ausência vão sendo preenchidos por essas saborosas, preciosas lembranças. Quero crer que quem esteja nos ouvindo agora deve ter uma lembrança de alguém, ou de várias pessoas, ou de todos eles, que por algum momento, por algum tempo, longevo ou não, duradouro ou não, participou da nossa jornada. E por terem partido mais cedo, por terem ido embora dessa pátria terrena para o plano espiritual mais cedo, nem por isso deixaram de frequentar nossas memórias, nossas lembranças. E eu, particularmente, fico pensando em pessoas como a minha mãe, meu pai, meus irmãos já falecidos, outros amigos e outros parentes que já partiram, pessoas preciosíssimas que a gente, de fato, lamenta que os outros, as outras pessoas, não tiveram oportunidade de conhecer, nem de conviver com elas. Elas vivem na nossa memória, porque nunca saíram dos nossos corações. Tivemos muita sorte, mamãe, disse Billy para Beth, a sua mãe. Muita sorte de termos tido o Tanner conosco por 2 anos. Por quanto tempo Deus te deu o convívio da pessoa que você sempre amou e da qual você nunca esqueceu, e cuja lembrança é a permanência deles na nossa memória. Certamente não são poucas. Eu sinto muita pena das pessoas que perdem entes queridos, mas de vez em quando a gente pensa quantas outras poderiam ter conhecido, convivido com esses exemplos de amor e não tiveram oportunidade. Mas aqueles que viveram no seu mundo também seriam igualmente apreciados em todos os outros lugares, pelas criaturas que foram, pelas criaturas que ainda são, porque eles permanecem vivos na nossa memória e nos nossos sentimentos. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Valorizemos esses tesouros que nós temos na nossa jornada. Muitos deles estão conosco somente por amor. É por isso que Deus os mantém vivos na nossa memória. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo vídeo, o nosso cafezinho. Tenham todos muita paz.